Graça e paz a todos, uma boa noite. Deus abençoe todos quantos estão ouvindo esta mensagem. Como é que estão vocês? Como é que tem passado? Realmente parece que estamos vivendo épocas difíceis, tempos de muita angústia e sofrimento, mas também tempos de refrigério, porque a nós é chegada a palavra do Senhor. E isso faz toda a diferença. O fato de nós nos dispormos para ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus faz toda a diferença. Então, hoje o Senhor nos traz uma mensagem que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Mais uma providência do Senhor para o nosso refrigério, para o nosso consolo, para o nosso fortalecimento espiritual. A função da palavra de Deus é trazer o fortalecimento para todos aqueles que creem, fortalecimento espiritual para os dias de angústia, os dias de crise, os dias de dificuldades, aqueles dias que Jesus avisou a cada um de nós cristãos que haveríamos de estar passando, que são de tribulação. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, ou seja, não desanime, eu venci o mundo. Isto é uma garantia dada pelo Senhor Jesus, de que todos quantos permanecerem fiéis nesses dias tais que Ele avisou que haveria de acontecer, e nós estamos experimentando esses dias, Ele garantiu que aqueles que permanecessem fiéis, não desistissem, seriam tão vitoriosos quanto o Senhor Jesus. Ele foi à nossa frente para garantir a nossa vitória. E a palavra de Deus, ela diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pois bem, então a passagem que nós vamos refletir, ou fazer uma reflexão hoje, está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele chega nesse ponto da sua carta aos Romanos, ele já havia falado de várias questões anteriormente, E nesse momento ele já aborda um assunto extremamente importante para a vida cristã, para o estilo de vida do cristão. Na verdade, ele está aqui lançando os fundamentos para a prática da vida cristã. Mas ele começa clamando a Deus. Quando ele diz rogo-vos, rogar é clamar com muita intensidade. Paulo ele estava clamando a Deus em favor dos cristãos lá da cidade de Roma. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele faz das misericórdias de Deus a base para o seu clamor, porque verdadeiramente a palavra de Deus ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E Paulo, baseado nestas promessas contidas na palavra do Senhor, ele clama a Deus pela sua misericórdia em favor dos cristãos a quem ele estava escrevendo esta carta. E ele diz: clamo a Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Até então, as formas exteriores ou externas de se apresentar sacrifícios era com corpos de animais, não corpo da própria pessoa. Os animais eram imolados, os animais eram sacrificados e obviamente mortos
e apresentados a Deus, isso no caso dos judeus, e aqueles que professavam o judaísmo, que eram os prosélitos, eram povos não judeus, mas que se convertiam ao judaísmo, eram chamados de prosélitos. Então estas pessoas também se submetiam à força da lei, aos ensinamentos da lei. E dentro desse ensinamento da lei tinha as cerimônias sacrificiais, que era a morte de animais para se oferecer a Deus em sacrifício. Então até então o homem só entendia que ele se aproximava de Deus sacrificando animais, corpos de animais, para apresentar como oferenda, como oferta, como sacrifício para Deus. Paulo vem trazer agora uma nova mentalidade, uma nova visão de sacrifício, de consagração a Deus. Ele diz: apresenteis os vossos corpos, não mais corpos dos animais, mas os seus próprios corpos, em sacrifício agora vivo, não com animais mortos. Então ele dá ensinamento como um contraste, né? Não mais desta forma, mas agora desta nova forma, que é o correto, que é o ideal, que é o real, que é os vossos corpos, não os corpos de outro ou de animais, que era o caso, em sacrifício vivo, diz o apóstolo Paulo. Existia nas religiões do passado, e inclusive no nosso dia de hoje, por incrível que pareça, no século XX, né, o pensamento de que o corpo ele não presta para nada, o corpo ele deve ser desprezado em detrimento do espírito. Então também existia esta mentalidade naquelas religiões de que o corpo ele era essencialmente mau, o corpo não servia para nada, o espírito sim. O homem ele tinha que ser espiritual, o corpo era desprezado, era menosprezado, não servia para nada. Então o apóstolo Paulo ele vem trazendo agora também nesse sentido um novo pensamento, um novo ensinamento, dizendo que o corpo ele deve ser oferecido para Deus, porque ele tem valor. Na carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, está escrito 2,5, vou ler o 4 também, falando, Pedro escrevendo a respeito de Jesus, ele diz: e chegando-vos para ele, o cristão chegando-se para Jesus, ele chama Jesus de pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, falando agora dos homens cristãos, das pessoas, seres humanos, ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus, ou através de Jesus. Então Jesus ele também tem como um adjetivo pedra viva, mas aqueles que creem em Jesus também são pedras vivas, como o texto deixa claro. Então a pessoa, o meu corpo, o corpo do cristão, ele tem valor sim para Deus. E lá também na carta carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo, ele deixa claro, ele diz assim, 15 e 16: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo, ele confirma, dizendo que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque não serão dois, mas uma só carne. Então o apóstolo, agora vamos partir para o 19, 15, 16, 19. No 19 ele conclui dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo, ele se inclui também, o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele se inclui também nesse, porque ele também faz parte do corpo de Cristo. Ele diz: ou não saber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos.
o apóstolo Paulo mostra claramente que o nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo de Deus. E aí, voltando para o texto de Romanos, capítulo 12, ele orienta, ele ensina que o homem deve apresentar o corpo em sacrifício vivo a Deus, não mais animais mortos, mas corpo vivo. A pessoa é da forma, da sua natureza, como posso dizer, pensante, né? Viva, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santo, ainda tem essa questão, não é apenas o corpo, mas santificado, consagrado a Deus. Este verdadeiramente é o culto real, é o culto racional, culto inteligente. Culto, os animais, eles eram irracionais, mas agora os homens cristãos, os seres humanos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Convém-se, lógico, que estes que foram resgatados pelo sangue de Jesus e agora entendem a função de um verdadeiro adorador, seja uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa pensante, culto racional, em detrimento também daquele culto que era feito com animais irracionais, como já foi citado antes, no que diz respeito ao fato de serem animais mortos. E ele continua dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, mas transformai-vos, não vos conformeis. O mundo, ele tem uma forma, o mundo, ele como diz a palavra, ele jaz no maligno. O mundo, ele tem as suas preferências, né, as suas atrações, e o cristão, ele não deve se adequar a essas formas que não diz respeito àquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de que nós não devemos tomar a forma do mundo. O mundo, ele tenta, né, com todas as suas atrações, com todos os seus sistemas, ele tenta incutir na mente do cristão que não vale a pena servir a Deus, melhor é aproveitar o que o mundo pode oferecer. Então, através dos ritmos, através das músicas, através das tendências, inclusive também das religiões, o mundo, ele se torna atrativo para o ser humano de um modo geral. Mas aquele que tem a sua mente renovada, restaurada pelo poder de Deus, deve fazer as suas verdadeiras escolhas e não se deixar seduzir pelas ofertas deste mundo, né? Lá em 2 João, capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus, ela diz que o mundo, vou fazer aqui a leitura, 2 João 5,19, ele aqui, deixei marcado, 2 João. Ele diz: sabemos que somos de Deus. João escrevendo para os cristãos, ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Infelizmente, o sistema mundial, né, com os seus pecados e tudo o que ele aproveita como bom, está sob a influência maligna. E então convém ao que professa o nome de Cristo Jesus fazer a diferença, buscar renovar a sua mente com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz toda a diferença na nossa mente. O salmista, ele lá no Salmo 119, verso 48, não estou lembrando aqui, 11, 148, 11, ou 119, 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, o apóstolo Paulo, voltando aqui para o texto, ele diz: transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Da vossa mente. É uma mente transformada pelo poder de Deus, alimentados pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que faz toda a diferença em nós. Precisamos ocupar a nossa mente com as coisas que são do alto e não com as coisas que são de baixo, porque nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, no verso 2, verso 16, ele deixa bem claro, dizendo: porque quem conheceu a mente do Senhor
para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E o fato de termos a mente de Cristo, devemos verdadeiramente entender qual é a vontade de Deus. Somente uma mente transformada pelo poder da palavra de Deus, vivendo em obediência, em temor a Deus, é que pode verdadeiramente experimentar, ter a experiência, ter o conhecimento da vontade de Deus e aplicar na sua vida. É o que ele termina dizendo aqui, para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus, se faz necessário nós termos a nossa mente transformada pelo poder de Deus. Então, esta é a palavra que Deus estabeleceu para hoje. Nós viemos para que nós viéssemos a repensar na nossa vida cristã. O que o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui é o conceito de vida cristã, é o conceito de não ser um mero religioso, um mero teórico. Ele quer que nós venhamos a ser praticantes da palavra com entendimento. A nossa oferta para Deus, a nossa vida para Deus é um sacrifício vivo, deve ser um sacrifício vivo, racional, pensante e vivendo em total e completa obediência ao Senhor, porque verdadeiramente a única vida que verdadeiramente vale viver é a vida daquele que serve a Deus em obediência e em temor e em entendimento, sabendo o Deus que nós servimos, sabendo qual é o nosso papel no reino de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.